Édipo, em grosso modo, né, é o seguinte: a criança humana, ao nascer, precisa ser acolhida por um outro humano, senão ela morre. Esse é o narcisismo, esse é o abraço da função materna. Senão a criança vai morrer, ela tem que ser acolhida, nomeada, né, amada ali. Né? E então, tão imprescindível, tão importante quanto esse acolhimento inicial, é que a criança progressivamente seja exposta ao mundo lá fora. Ao mundo onde tem mais gente, no mundo onde tem lei, onde tem limite, onde tem civilização, né? Onde a gente aceita resultado de eleição, né? Processos limpos foram feitos, no mundo simbólico, né? Que não é dobrável ao meu desejo. Né? A gente chama esse abraço de função materna, essa exposição de função paterna. Na minha casa eu sou o centro do mundo, eu sou muito especial. Lá fora no mundo eu sou só mais um. Édipo não é amar o papai e matar a mamãe ou amar a mamãe e matar o papai. Édipo é esse processo em que a criança é inicialmente acolhida e progressivamente exposta ao mundo de frustração. Então retomamos aqui o nosso curso, né, na quinta aula sobre o complexo de Édipo. O Freud não tem um grande livro, por incrível que pareça, sobre esse conceito que é tão importante, todo mundo sabe, né? Complexo de Édipo é um conceito muito importante na obra dele, mas não tem um grande livro, há textos pequenos. Eu acabei escolhendo, para poder falar a respeito também um pouquinho, um livro que é o meu favorito, é um dos principais, talvez o principal livro do Freud, um livro muito conhecido também, chamado O Mal-Estar na Civilização, um livro de 1931, onde tem toda a psicanálise do Freud até ali, uma grande reflexão sobre sofrimento, sobre cultura, sobre culpa, um livro muito importante, recomendo fortemente a vocês a leitura, mas também aparecerá lá dentro o conceito de complexo de Édipo. Né? Para começar a falar de Édipo, até mencionei na primeira aula, quando Freud abandonou, né, a teoria da sedução, porque ele imaginava, então, existia a cena de abuso da criança com relação aos pais. Quando eu tenho uma cena de abuso, quem é o sujeito da cena? O adulto é o sujeito da cena e a criança é um objeto de gozo, né, perverso desse adulto. Quando Freud concebe que a criança pode ter fantasiado uma sedução, muda o sujeito da cena. O sujeito agora é a criança que desejou, fantasiou sexualmente com relação à triangulação ali dos seus pais. Né? O Freud vai percebendo, quando ele abandona a teoria da sedução, isso é setembro, para ser bem preciso, 21 de setembro de 1697, o Freud declara numa carta a um amigo que abandonou a teoria da sedução. No mês seguinte, em outubro, ele começa a falar para esse mesmo amigo chamado William Fliess, um cara em Berlim que era um interlocutor importante dele. Lembra do mito do Édipo? Engraçado, ali tem alguma coisa. Aquele cara que matou o pai, transou com a mãe, não sabia que fez isso. Ao fazer isso, não sabia que estava fazendo, mas a peça passa, a gente fica emocionado com isso. Ali tem alguma coisa. Vai aparecendo no Freud uma referência ao mito do Édipo. Na interpretação dos sonhos também aparece num capítulo muito bacana, na interpretação dos sonhos, chamado Sonhos sobre a Morte de Pessoas Queridas, um capítulo sobre pesadelo. Freud fala, bom, mas o mito do Édipo compara com Hamlet, né? E aí ele fala, basicamente a questão é, Freud pergunta por que é que o mito do Édipo, né, a peça Édipo Rei do Sófocles, encenada 2.500 anos depois, ainda é tão impactante. Quem não viu a peça, veja o filme, tem no YouTube a versão do Édipo Rei do Pier Paolo Pasolini, o diretor italiano, que em 67 teve a manha de filmar um lindo Édipo Rei. Né? Aí você assiste e se impressiona, como é que uma peça de 2.500 anos impressiona a gente? E aí diz o Freud, olha, desde a interpretação dos sonhos ele diz isso, olha, o Édipo não tinha complexo de Édipo. Ele matou o Laio sem saber que era o pai. Ele transou com a Jocasta sem saber que era a mãe. Mas a gente tem. Essa peça chama a nossa atenção porque essa história do cara, do parricídio que mata o pai e incesto que transa com a mãe, mexe com uma fantasia infantil da gente. Faz amadurecendo essa ideia. O Édipo tem a ver. Ele fala, a neurose é organizada em torno de um complexo nodular. Ele vai caminhando com essa, digamos, essa impressão que vai amadurecendo até aparecer apenas em 1910, né, o conceito complexo de Édipo. Né? Não existia antes, só em 1910 ele vai recorrendo, né, de alguma forma no Freud, até virar textos pequenos, mas nunca ter um grande texto. O que é complexo de Édipo? Né? Complexo de Édipo é, para o Freud, o conceito que dá conta da constituição do sujeito, do nascimento,
Até cerca de 5, 6 anos de idade, forma-se uma infraestrutura mental, há uma constituição psíquica sendo formada. E os dois conceitos fundamentais são o narcisismo, primeiro, e então, para quebrar o narcisismo, complexo de Édipo. Mais complexo de Édipo, é claro, o Freud vai contar, e eu vou contar para vocês também, de forma imaginarizada, envolve o pai, a mãe, tem pênis, não tem pênis, passa por ali o Édipo. Mas o Édipo não depende da família burguesa ocidental, como tanta gente depois criticou o Freud. Né? Édipo não é papai, mamãe, filhinho, filhinha, tem pinto, não tem pinto. Né? Édipo, em grosso modo, né, é o seguinte, a criança humana, ao nascer, precisa ser acolhida por um outro humano, senão ela morre. Esse é o narcisismo, esse é o abraço da função materna. Senão a criança vai morrer, ela tem que ser acolhida, nomeada, né, amada ali. Né? E então, tão imprescindível, tão importante quanto esse acolhimento inicial, é que a criança progressivamente seja exposta ao mundo lá fora. Ao mundo onde tem mais gente, no mundo onde tem lei, onde tem limite, onde tem civilização, né? Onde a gente aceita resultado de eleição, né? Processos limpos foram feitos, no mundo simbólico, né? Que não é dobrável ao meu desejo. Né? A gente chama esse abraço de função materna, essa exposição de função paterna. Na minha casa eu sou o centro do mundo, eu sou muito especial. Lá fora no mundo eu sou só mais um. Édipo não é amar o papai e matar a mamãe ou amar a mamãe e matar o papai. Édipo é esse processo em que a criança é inicialmente acolhida e progressivamente exposta ao mundo de frustração. Né? A imagem horrorosa que eu proponho a vocês é, às vezes vem um aluno e fala, professor, o senhor está me perseguindo, essa nota que o senhor me deu, o senhor está me perseguindo. E eu respondo, antipático como sou, não, eu não estou te perseguindo, meu caro aluno, para eu te perseguir você tinha que ser importante, você não é. Para eu te perseguir, eu tinha que pensar em você, eu não penso. Né? Você não é uma pessoa especial sobre a qual alguém pensa. Você é um aluno entre 300 alunos e é tudo. Né? O mundo não gira em torno de você, isso é complexo de Édipo. Né? A primeira experiência do narcisismo é essa, eu sou o mundo gira em torno de mim. Agora vai ter uma experiência, né, de quebra. Como é que o Freud apresenta o complexo de Édipo? Na realidade, ele apresenta lá, na interpretação dos sonhos, antes chamado de complexo de Édipo, com a seguinte experiência. Um dia a criança era Sua Majestade o bebê, por 1 ou 2 ou 3 anos, criança única numa casa. E o mundo gira em torno dela, se vai ter barulho, não vai ter barulho, vai ter férias, onde vão ser as férias, se o casal tem vida íntima ou não. Tudo está em torno do bebê, por 1 ou 2 anos. Então, nasce-lhe um irmãozinho, depois de 2, 3 anos. E a criança vai experimentar o quê? Uma perda de lugar. Muito daquilo que ela achava que era ela, que era dela, que pertencia a ela, é deslocado para essa outra criança. E a experiência dessa primeira criança mais velha agora é de perda de lugar. Ela vinha da posição narcísica, né? E agora a posição narcísica é perdida para essa outra criança. E aí o medo de abandono, o medo de morte é enorme. O nascimento do irmão é a primeira forma que o Freud fala sobre a função do pai, depois a função paterna, né? A entrada de um terceiro, né, que separa mãe e criança. Para deixar bem claro que o que vai ser a função simbólica do pai não tem que ser a pessoa do pai, a primeira representação é do irmão. Né? Então imaginem a seguinte perda narcísica. Um dia, imaginem vocês aí, jovens adultos, velhos adultos. Né? Um dia o olho de alguém, quando olhava para você, brilhava. Você chegava no lugar, a pessoa, o rosto dela se iluminava, o olho dela brilhava. Super legal sentir isso. De repente, essa mesma pessoa olha para você e o olhar dela está opaco, zero de brilho. Ela olha para alguém do seu lado e você vê o olho dela brilhando para outra pessoa. Isso é desolador, isso é avassalador. Sabe ver ex-feliz? Não dá para ver ex-feliz. A gente não aguenta essa experiência. Né? Você não quer voltar, você não queria estar lá, mas dói ver o ex-feliz. Você achava que aquele brilho era só seu, então você entende que você é mais um. Né? Dói demais essa experiência de perda de lugar. Né? Eu conto a seguinte historinha bonitinha das minhas filhas também, clássica, edípica clássica. Está lá minha filha mais velha, com, 5 anos de idade, com dedos cheios de danete, tocando o meu piano com teclas de marfim, meu piano tcheco, numerado, bonitinho, dos anos 40. Mas eu acho lindo minha filha tocando piano. Né? Um ano depois nasceu a irmã, ela vai tocar piano direitinho, está tendo aula, quietinha, sua irmã está dormindo. Opa, a coisa mudou. Eu era o centro, eu podia tudo, agora o outro nasceu. Diz então, para falar desse terceiro que nasce, que acontece então? A criança vai do narcisismo, dando-se conta ao longo do tempo que ela e a mãe não são um ser só. Ela é um ser, a mãe é outro ser. Tem um eu e tem um não eu que é a mãe.
E essa separação dói muito. A percepção de que o outro não é eu, o outro pensa diferente de mim, o outro não corresponde ao meu desejo, dói muito, é uma dor de separação. Né? Muita gente acha na paixão, de novo, isso. O outro entende telepaticamente, sabe de mim telepaticamente. Não, não sabe. Tem que dizer, tem que contar. Né? E é chato, é doloroso perceber isso. Né? Então, o que vai acontecendo é uma desfusão. A mãe vai recolhendo o seu desejo de volta, ama seu filho sobretudo, mas quer dormir de novo, quer trabalhar de novo, quer namorar de novo, quer fazer maratona de série de novo, quer trabalhar em casa durante a pandemia. E a criança percebe, então, que ela percebe que a mãe existe, porque amadureceu a perceber, a mãe também recolhe, ela quer de novo dormir 5 horas seguidas, um luxo para quem tem bebê em casa. Né? A mãe também recolhe, e é importante que isso aconteça, uma desfusão mãe-criança. Né? Essa desfusão mãe-criança vai ser preenchida com uma fantasia. Existe um terceiro, um ser malvado, um terceiro que roubou mamãe de mim. Fato, eu e o outro não somos uma coisa só. Fantasia, né? A criança não dá conta de eu sou um, o outro é outro. O mundo não funciona e não faz sentido. Né? A criança entifica a separação, idealizando então um terceiro. Mamãe não está comigo por quê? Né? Papai roubou ela. Mamãe não está comigo porque ela está trabalhando. Mamãe não está comigo porque está dormindo. Porque está com meu irmão. Né? E esse terceiro que entra entre criança e mãe vai fazer aquilo que a gente chama então de função paterna, na tradição freudo-lacaniana. Né? É alguém que corta, desfunde a relação mãe-criança. Nessa triangulação, de novo, não é bem uma triangulação, é desfusão, mas a criança não aguentando o vazio, entifica o vazio, um ser do mal que me prejudica e me rouba. Ela idealiza e morre de raiva desse terceiro. Né? Nasce com relação a esse terceiro pela primeira vez nossa agressividade. Para a psicanálise, a agressividade não é um impulso primário, né? Ela é sempre reativa. Impulso primário é ter prazer, sobreviver, para o Freud. A agressividade é derivada. Eu me sinto violentado e eu reajo com raiva. Alguém roubou uma posição minha, me despojou da minha posição, pegou algo meu, eu senti que sofri violência e aí eu sinto raiva dessa pessoa e quero atacá-la e destruí-la. A agressividade é sempre reativa para a psicanálise, não é ativa, é reativa. Né? Eu tenho raiva desse terceiro e fantasio, se esse terceiro não existisse, mamãe seria minha de novo. E eu quero destruir esse terceiro de trabalho. Eu quero bater no meu irmão, eu falo mal do trabalho, eu não quero o meu pai, eu quero concorrer com ele. E aí esse terceiro entra, essa triangulação entra, constituindo a quebra do narcisismo e lançando a criança no mundo mais complexo, mundo triádico, simbólico agora, onde há um terceiro que intermedia as relações. Esse terceiro, miticamente, é o pai. Mas, obviamente, como eu já falei para vocês, não precisa ser a pessoa do pai. O Freud descreve isso como o nascimento de irmão, para começar. Então o Édipo é esse processo na constituição psíquica em que o narcisismo será quebrado e a criança será lançada em um outro mundo muito mais complexo, né? Onde tem mais gente no mundo, agora é sua vez, agora é a vez do seu irmão, agora isso é seu, isso é do seu meu amiguinho. Eu gostei do brinquedo do meu amiguinho, sim, é dele, devolve para ele. Né? E aí começa então a colocação de limites. Né? É como se você pudesse dizer sobre esse pai. A criança vê um desenho da Marvel, a Capitã Marvel, e vê ela voando. A menina sobe na cadeirinha e pula para voar, cai e se esborracha no chão. Função paterna, o real que avisa que o mundo não é você, o mundo não é para você. Né? Essa frustração que aparece aí. Ninguém gosta de fazer essa função de limite. Né? Essa função de limite é dizer não para o outro, é frustrar o outro fica bravo. Né? Exercer essa função de lei, de limite, frustra. Então, exemplos meus que acontecem com muita gente, pais separados, vem a filha e fala, pai, pode fazer tal coisa? O pai responde, não, é errado fazer tal coisa. A criança responde, mas na casa da minha mãe pode, gosto mais de lá do que daqui. Aí você treme. Opa, se eu disser não, eu vou perder o amor da minha filha e do meu filho. Né? E muitos pais e mães se recusam a fazer essa função de frustrar, se recusam a fazer essa função de então expor a criança ao real lá fora, a limitação dela, por medo de perder o amor. Essa função de lei, essa função de pai é dificílima de exercer. Em geral, uma batata quente que um joga para o outro. Pode, pai, pergunta para sua mãe. Pode, mãe, pergunta para o pai. Né? Você vai jogando a batata quente da mão de um para o outro, né? Porque é muito difícil exercer. Esse trabalho de pai é um trabalho de frustração,
Né? Há duas versões no desenho do Édipo, as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Numa versão, estava a criança no paraíso com a mãe. Vem papai malvado, o Deus do Velho Testamento, expulsa do paraíso, joga no vale de lágrimas. Numa outra versão, você estava confuso, perdido no desejo da sua mãe. Vem seu pai e te salva da sua mãe. Rompe essa relação mãe-criança e bota você para ver outras pessoas, bota você para fazer outras coisas no mundo. Né? As duas versões são verdadeiras concomitantemente. Na versão freudiana, né, mais estritamente freudiana, como é que ele conta essa história de Édipo, já adiantando na teoria? Né? A criança, primeiro, narcisicamente sente-se completa, então, em algum momento, lá pelos 3 anos e meio de idade, descobre a diferença sexual. Vê outras crianças mais ou menos da mesma idade e descobre que tem meninos e meninas, uns têm pênis, outros não têm pênis. E o Freud acha que em torno dessa descoberta da diferença sexual, muita coisa se joga na fantasia da criança. Por que um tem, o outro não tem? Quem tem pode perder? Né? Quem não tem, um dia tinha e tiraram. E meninos e meninas realmente fantasiam muito com relação a isso. O Freud acha que essa questão da diferença sexual é onde se joga, é, digamos, o cenário onde se joga a descoberta da diferença e do limite. Né? O que está em jogo é separação, o que está em jogo é lei, o que está em jogo é descobrir que o mundo não é você. Mas isso é vivido, em termos freudianos, em torno da questão do ter não ter pênis, o que gera inúmeros mal-entendidos, né, sobre Freud. Todo mundo já ouviu falar que o Freud acha que a mulher tem inveja do pênis. Isso gera uma grande confusão, porque o Freud é machista, mas, de novo, só para vocês terem isso muito claro, homens e mulheres saem do Édipo da mesma maneira. Alguma coisa vai ser castrada simbolicamente, vai ser cortada simbolicamente, que não tem nada a ver com pênis ou não pênis. Quem é castrado no Édipo, em última instância, é a própria mãe. É a crença de uma mãe completa, com a qual eu posso vir a ser completo. O que está em jogo como castração, né, é um corte da relação mãe-criança que lançará ela no mundo onde há lei, onde há outro, onde tem respeito ao outro, onde tem isso, frustração de monte. Vocês já ouviram falar na expressão castração simbólica, que o Freud joga em torno dessa questão do pênis, não pênis, mas, de novo, castração simbólica para a psicanálise é castração da figura materna. É a percepção de que a mãe não é inteira e, em ela não sendo inteira, eu não posso vir a completá-la. Não é de pênis que se trata, é de um conceito que o Freud chama de falo. O falo é um elemento simbólico. É isso que representa o que falta. Eu posso ser o falo do outro e completá-lo, eu posso ser incompleto e projetar o que eu não tenho em representações fálicas de valor. Fálico não representa pênis. Falo representa o nome daquilo que falta, a fantasia daquilo cuja posse complementaria. Então, num sentido comum, a pessoa foi muito castrada, isso significa mutilada, cortada é ruim. Para a psicanálise freudiana ou lacaniana, castrar é bom, é necessário. Ser castrado é o que me tira do narcisismo e me lança no mundo. É o que me faz acordar de um mundo fusional e entrar num mundo onde que é complexo, que é de falta, que é de desejo, mas é um mundo real lá fora. A castração simbólica é o processo pelo qual o narcisismo é quebrado e a criança é então lançada humildemente, né, no mundo onde há falta. Né? O final do complexo de Édipo para o Freud é uma compreensão muito aguda de incompletude, né? Uma noção muito aguda de perdi o paraíso. É um exílio. Quem conhece a peça do Édipo sabe, Édipo Rei termina num exílio. Né? E a história é essa, o final do Édipo é um perceber, não tem para onde voltar. Eu não completo minha mãe, ela também não me completa. Né? Ninguém completa ninguém. E o que nasce então do Édipo para poder começar a fazer esse caminho, né? Como é que as pessoas saem do Édipo? Homens e mulheres, da mesma maneira, com uma sensação de incompletude, com uma angústia de base, uma inquietude de base. A situação normal da gente, né, é essa situação de inquietude. O Freud vai chamar essa situação normal de neurose. Por opção à psicose, que está preso no narcisismo lá atrás. Não. A maior parte das pessoas, estatisticamente normais, o Freud chama de neurótico. Nós, neuróticos, somos pessoas inquietas, angustiadas, com uma reminiscência platônico-freudiana de que um dia nós somos um dia foi perfeito, mas eu sei que eu não sou perfeito. E nasce aqui desejo.
né? Toda a filosofia Deleuze e Guattari ataca muito a psicanálise por aí, né? O anti-édipo, dizendo, para o Freud e para o Lacan, desejo nasce de falta. Sim, para o Freud e para o Lacan, desejo nasce de falta. Eu senti unidade narcísica, eu perdi o objeto narcísico, e porque eu perdi, porque eu estou em falta, nasce agora um movimento que vai em direção a objetos que supostamente poderiam suprir minha falta. Nasce o ideal do eu, que eu falei na aula sobre narcisismo. Eu não sou perfeito, mas o dia em que eu, agora fantasia esse ideal do eu, tiver tal emprego, tiver tal amor, tiver tal experiência, tiver tal saber, agora nasce do Édipo um sujeito em falta que fantasia e deseja, projetando no futuro, né, essa consciência de, em sendo imperfeito, um dia isso pode passar. E eu crio então fantasias infinitas, insaciáveis, de o dia em que eu sei lá o que, eu restituirei a fantasia, a integridade narcísica. Édipo é essa consciência de falta, de finitude, de morte, de exílio, de não ter para onde voltar, de que o presente é frustrante, o presente é imperfeito e a criação, mais uma vez, de um sujeito desejante. Né? Eu posso criar desejos e não realizá-los, e dizer para sempre, é por isso que eu nunca fui feliz. Ou mais tragicamente, eu posso ter desejo e realizá-los. Então perceber que a realização de qualquer desejo, por mais prazeroso que seja esse desejo e essa realização, né, não vai me completar. Novos e novos desejos nascerão. Complexo de Édipo. Castração significa não existe a felicidade com um F maiúsculo, existem felicidades, muitas, no plural, mas com F minúsculo. Né? O sujeito é insaciável, né? Então, esse é quase a frase bíblica do Édipo, a dor não vai passar, viver dói. Vender autoajuda é bem mais fácil, né? Mas o discurso é viver dói. Viver é trágico, viver é intenso, né? E eu vou criando desejo. Da perspectiva do sujeito desejante, a causa do desejo é a privação do objeto. Eu sou infeliz porque ela não me ama. Se ela me amasse, eu seria feliz. Eu sou infeliz porque eu não tenho aquele computador. Se eu tivesse... Né? Da perspectiva do sujeito desejante, a causa do desejo é a falta do objeto. O Freud inverte tudo. Né? Eu sou desejante porque eu sou humano, porque eu sou pulsional, porque eu vibro, né? Eu tenho urgências de achar objetos capazes de poder então suprir o meu desejo. Eu primeiro sou desejante e então eu dou nomes para o meu desejo. O nome da minha angústia é, ela não me ama. O nome da minha angústia é conhecer tal coisa. E nós vamos arranjando álibis, né, para dar nome para essa inquietude. Enquanto isso, vivemos, amamos, escrevemos, aprendemos, trabalhamos. Que bom, né? Mas nada disso vai poder me dar uma sensação duradoura, pelo menos, de satisfação absoluta. Essa é a decepção da realização do desejo. Ao realizá-lo, eu serei feliz, na proporção da dificuldade da realização desse desejo, mas então eu descobrirei que eu sigo vivo, e pulsante, e com urgência, e em busca de novos objetos. Há uma insaciabilidade que está constituída na neurose aí. Para completar essa aula de Édipo, né, com relação à castração simbólica, é também o Édipo e a castração simbólica que vão definir a psicopatologia freudiana. A psicopatologia freudiana tem 3 grandes grupos, um grupo chamado psicoses, esquizofrenia, paranoia, melancolia, mania, depressão, né? As perversões, Freud manteve esse nome, e aí dentro vai ter psicopatia, um monte de coisas. O Freud mantém inclusive a homossexualidade aí dentro. E as neuroses, histeria, neurosopsisiofobia, aquilo que a gente chama de normalidade. São 3 grandes grupos, neurose, perversão, psicose. E o que define esses 3 grandes grupos é justamente a posição com relação à castração. Na psicose, Freud, na sequência Lacan, né, a castração não operou, a pessoa permanece presa no narcisismo, no mundo interno alucinatório, rompe com a realidade. Na perversão, a castração opera o bastante para a pessoa não alucinar. No entanto, o perverso consegue driblar, de alguma forma, recusar os efeitos da castração. Né? Eu sei, mas mesmo assim eu recuso a castração, o bastante para não alucinar. Mas eu ainda tenho um desejo onipotente que faz com que eu exerça o meu desejo e o gozo usando o outro como objeto do meu desejo, sem consideração de culpa, sem consideração de limite do outro. A perversão é um meio do caminho muito delicado, né, onde acontece isso, o meu desejo ainda é onipotente, eu não respeito o outro enquanto tal, então eu uso ele para meu gozo como objeto mesmo,
né? Mas eu não alucino como um psicótico alucinaria. A neurose seria a terceira posição, onde a castração operou. Né? Eu não sou perfeito, né? Eu aprendo a esperar. Se eu quiser o amor do outro, eu tenho que conquistar esse amor do outro, respeitá-lo, ir ao desejo dele, seduzi-lo, negociar com a realidade. Né? E então eu tenho uma organização chamada neurótica, onde a castração operou. Não há hierarquia, ok? Não entendam que uma é melhor do que a outra. Mas a psicopatologia freudiana, que não tem nenhum tipo chamado normal, alguém que seja referência, que você quer caminhar naquela direção, tem psicose, tem perversão e tem neurose, e o que define, para completar, é o Édipo. Sobretudo, a operação de castração, se ela operou completamente ou incompletamente, é aí que está a chave, né, na psicopatologia freudiana, do que constitui a gente como sujeito, a nossa organização, que vai então durar pela vida dentro. É no final do Édipo, 5, 6 anos de idade, que a definição de identidade de gênero, preferência de desejo, a constituição da gente de base se dá do nascimento até uns 5, 6 anos de idade. Nós mudaremos muito de personalidade pela vida dentro, que são os aspectos mais superficiais, mas sobre uma infraestrutura que é constituída na primeira infância. Isso vale para Freud, vale para Lacan, não vale para outros autores importantes como Melanie Klein e Winnicott, por exemplo. É outro barato, é outra onda, não cabe aqui dizer, mas sim para Freud uma infraestrutura psíquica é constituída na quebra do narcisismo em direção ao Édipo. Essa é a constituição do sujeito para a psicanálise freudiana.